pessoal, então vamos lá. Primeira coisa para fazer uma leitura, né, para ver qual é a indicação, eu preciso reconhecer qual é a divisão de escala. Tá? É a primeira coisa. A divisão de escala vem antes da leitura. Então vamos reconhecer aqui, gente, né? O ponteiro está aqui no segundo tracinho, né? Beleza. Vamos ver quanto que é a divisão de escala aqui, ó. Daqui para cá eu tenho 3 bar, certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divisões. 5 divisões representam 1 bar. Então, quanto que é cada divisãozinha aqui, ó? É 1 bar? É 0,2, né? São 2 bar, né? 0,2 não, são 2 bar, né? É 0,2, desculpa, isso aí mesmo, 0,2, né? Porque eu tenho 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 e 1. É exatamente isso, né? Então a divisão de escala é 0,2 bar. Então, se cada divisão é 0,2 bar, quanto que eu estou lendo aqui, ó? É 2,4, então. 2,4 bar. É isso aí, né? Divisão de escala é 0,2 e eu estou lendo 2,4 bar. Vocês viram como é importante eu reconhecer primeiro qual que é a divisão de escala? Né? Porque olhando assim de sopetão, né, alguém pode chutar mesmo, pode falar que é 2,2. Opa, tá no segundo ponto, é 0,2. Não, mas não pode, porque cada tracinho vale 0,2. Tá bom? Beleza, é isso aí mesmo, gente. Né? Vamos aprendendo aí, vamos estar treinando. Maravilha, gente. Nesse aqui, ó, né, eu tenho uma régua que está medindo aqui, mensurando, né, que é uma barra aqui que está deitada. Né? Estou vendo a seção transversal de uma barra aqui. Né? Qual que é a divisão de escala e qual que é a indicação que essa minha régua está apontando aqui? Ó? É 1 milímetro e 52 milímetros. 1 milímetro 52. Isso aqui está bem tranquilo, né, gente? Né? Isso aí mesmo. A divisão de escala é 1 milímetro entre um traço e outro, e aqui está medindo 52 milímetros. Maravilha! E nesse termômetro analógico aqui, gente, qual que é a divisão de escala e qual que é a indicação? Já adiantando que esse começo de escala, né, não é recomendado utilizar, a gente já vai começar a usar aqui para frente. Né? Então vamos pegar de 90 graus até 110 graus aqui, ó, para responder isso. Qual é a divisão de escala? Ô, Dinei, voltou, filho? Consegue aqui responder para nós? Qual que é a divisão de escala? Vamos acordar, Dinei. Deixa eu ver quem pode ajudar a gente aqui. Ó, pessoal, não tem muito pão de correr, não. Adriano, ajuda a gente aí. Qual que é a divisão de escala, por favor? Então, professor, eu entendi assim, que do 90 em diante, ele passa a contar de 1 grau em 1 grau. Entendi assim. Uhum. E qual Do que é a 90 leitura? ao 110. Qual que é a leitura, então? A leitura? É, A leitura é em graus, né? isso. Que aí da parte verde seria de 1, aliás, do 90 em diante, né? Seria de 1 grau em 1 grau. Então, isso é a divisão de escala, né, que você já falou. E qual que é a leitura, então, que esse termômetro está dando? Com um ponteirinho ali na posição do ponteiro. Seria 93 graus? 93 graus. Aí, beleza, né? Então, olha só que interessante, gente, né? É 1 grau, realmente, né? Divisão de escala, na faixa de 90 a 110 graus, né? Porque em outras faixas, a divisão de escala é diferente, né? Então, você veja, aqui de 50, 60, 70, a divisão de escala aqui é 60 graus, se aqui é 10 graus, né, de diferença, aqui é 5 graus de diferença. Então, faixas diferentes podem ter divisões de escala diferentes.
tá bom? Isso acontece com alguns tipos de instrumentos, como manômetro, termômetro, tá? Analógicos. Então, beleza, é isso aí mesmo. De 90 a 110 graus, a divisão de escala é 1 grau. E a leitura é exatamente 93 graus, porque você conta aqui o ponteiro, né? 1, 2, 3, 93 graus. Beleza, é isso aí mesmo. Maravilha. Vamos ver mais dois exemplozinhos aqui, ó. Né? Isso aqui é um chamado rotâmetro. Ele mede a rotação, né? Rotação por minuto, vezes 1000, tá? Importante observação. Rotação vezes 1000. Quanto que é a divisão de escala e quanto que é a leitura, né, que esse rotâmetro está me lendo aqui, ó. Igor Gabriel. Tá por aí, Igor? Professor, a escala é de 10. De 10. 10 o quê? RPM. 10 RPM. E se a escala é 10 RPM, quanto que é a leitura? Se a escala é 10 RPM... Professor, dá licença aqui rapidinho. O senhor me chamou aí, minha internet caiu, eu retornei agora. Eu tô pegando um pouquinho aí, tá bom? Opa, aí, tá bom. Próximo eu tento resolver aí. Tudo bem, beleza. Vamos lá, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui é um pouco mais... Isso aqui tem pegadinha, gente. Seria 3... 25 mil? 25 mil. 25 mil. Tá. Quem tá passando? Tá. Tô anotando aqui o que vocês estão falando. Quem mais ia falar alguma coisa? 3.000 RPM? 3.000 RPM. Então, olha só, gente, né? Vamos ver aqui como é que a gente resolve isso aqui, ó. Divisão da escala, né? Então, vamos ver aqui, ó. De 2 para 3, aqui é 2, 3, 4, né? Então, de 2 para 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, quanto que é a divisão de escala aqui nesse rotâmetro? É de 5, eu não vi o 3 aí, ó. É 2, 3, 4, né? Eu não vi o 3. É 0,2 então, de novo. 0,2. Olha só, gente, né? Então, só vamos tomar um cuidadinho e essa é a pegadinha, né? É 0,2 vezes 1000, né? É 0,2 vezes 1000. Então, são 200 RPM, né? A divisão da escala desse rotâmetro, né? Aqui está marcado 2 vezes 1000. Então, aqui é 2.000 RPM, 3.000 RPM, 4.000 RPM. Né? Vocês conseguem perceber isso? Né? Então, assim, ó, alguns instrumentos têm isso, né? Eles têm a leitura, né? O ponteiro e o mostrador, e ele fala que, ó, só que é o seguinte, essa leitura que você tem aqui, ó, tem que multiplicar por 1000, tá? Então a gente, né, chega à conclusão que aqui é 0,2 vezes 1000, 0,2 vezes 1000 é 200 RPM a divisão da escala, né? E a leitura realmente é 3.000 RPM, tá? 2.000, 2.200, 2.400, 2.600, 2.800, 3.000 RPM. Beleza, gente? Então tem alguns instrumentos que tem essa característica aqui, ó. Se não me engano, no nosso carro também tem uma multiplicação aí por 1000 também, né? Se não me engano. E nesse instrumento aqui, gente, né? Qual que é o incremento digital e qual que é a leitura que está sendo dado em metros por segundo? É velocidade. Então, gente, né, para adiantar aqui o negócio para vocês, né? Então a gente percebe aqui, ó, né, que eu tenho 4 casos aqui, né, depois da vírgula aqui, ó, né? Então o incremento digital que está mostrando nesse mostrador aqui, né,
é 0,001 metros por segundo, tá? O incremento digital, né? Se eu tivesse mais um algarismo aqui, ó, talvez eu tivesse até mais um incremento digital aqui, né? Mas como está mostrando aqui, o incremento que está mostrando é esse daqui, ó. E a leitura, né, desse velocímetro digital aqui, ó, é exatamente 1,9999 metros por segundo, que é o que aparece aqui, tá? Então, a leitura no instrumento digital é muito mais simples, né? É só bater o olho aqui, você já sabe qual que é a indicação, né? Qual que é a leitura. E o incremento digital é o valor, a quantidade de algarismos aqui depois da vírgula que o instrumento me consegue fornecer aqui, ó. Beleza? Tá? Então isso é indicação, isso aqui é fundamental, a gente precisa saber lidar com essa questão tanto de divisão de escala quanto de leitura, né, ou indicação dos instrumentos aí, tá bom? Beleza? Vamos falar sobre outra coisa, né? Faixa de indicação. Faixa de indicação é um conjunto de valores compreendidos entre duas indicações extremas, né? Então, pessoal, os instrumentos eles vão ter essa característica, né? Dependendo do seu uso, né? Eles vão ter um valor inicial de medição diferente, né? Como indica esse termômetro aqui, ó, né? Esse termômetro aqui é utilizado para medir de 20 graus até 40 graus. Ele tem uma faixa de indicação bastante limitada, né? Se tiver uma temperatura... não, aqui é menos 20 graus, né? Aqui, ó, aqui é o zero, né? Aqui tem menos 10 e menos 20 graus. Opa, ele mede temperaturas abaixo de zero. Falta um menos aqui, ó. Até 40 graus, né? Então, se eu tiver uma temperatura de menos 30 graus, puxa, ele não consegue ler. Se eu tiver uma temperatura de 50 graus, puxa, eu não consigo ler também, né? Os termômetros normais, né, como os termômetros que a gente usa para medir se a gente está com febre ou não, normalmente medem temperaturas acima da temperatura, não mede temperaturas baixas, né? Acima, sei lá, de 10 graus, eu não me lembro quantos graus que mede um termômetro por temperatura mais baixa, né? Mas nunca mede temperatura negativa. Então, vocês vejam, essa faixa de indicação é importante porque ela diz exatamente qual que é a faixa, né, que eu consigo tomar leituras aqui de determinada grandeza, tá? Aqui é um exemplo também de um micrômetro. E aqui alguns instrumentos, como esse aqui, como esse micrômetro, ele já indica qual que é a faixa de indicação aqui, né? No caso, ele fala que é para medir de 0 até 25 milímetros, né? Existem micrômetros que leem medidas que não partem do zero, né? De 25 a 50 milímetros, né? Pode ser de 50 a 75 milímetros, né? Então, dependendo do micrômetro, ele vai ter uma faixa de indicação diferente para medir peças de tamanhos diferentes aí, ó, tá? Então, é geralmente expresso em termos do seu valor, do menor valor e do maior valor, tá? Beleza? Tranquilo, né, gente? Então, isso aqui é mais fácil, né, gente? Né? Qual que é a faixa de indicação desses instrumentos aqui, ó? Primeiramente, desse manômetro aqui analógico, gente. Tá fácil. (2,4). 2,4? 2,4. Olha só, gente. 2,4 é a divisão de escala. Não, tá. Desculpa, errei. 2,4 é a leitura do instrumento, né? A divisão de escala é 0,2, né? Divisão de escala 0,2, leitura 2,4. E qual que é a faixa de indicação? Do 0 ao 10. Do 0 ao 10, é isso aí, né? Faixa de indicação de 0 a 10 bar. Beleza, maravilha, é isso aí. E nesse rotâmetro aqui, ó, qual que é a faixa de indicação? 0 a 7.000. 0 a? 0 a 7. 0 a 7.000. 0 a 7.000, né? 0 até 7.000 RPM. É isso aí, né? Então, se eu tiver uma rotação de 20.000 RPM, eu não posso utilizar esse instrumento aqui, ó, porque ele só lê de 0 a 7.000 RPM.
esse termômetro analógico aqui, ó. Qual que é a faixa de indicação dele? 50 a 150 graus. 50 a 150 graus centígrados, isso aí. Né? Essa régua aqui, tilibra, qual que é a faixa de indicação dela? A régua? É o mais fácil aqui. Faixa de indicação da régua. 15 centímetros? Oxe, não tá indo, meu. 0 a 15 centímetros. É isso aí. Faixa de indicação. Tá bom? Então, assim, ó, quando a gente tem uma medida, a gente precisa saber se o instrumento ele chega até a medida que a gente vai precisar tomar ali. Né? Isso é muito comum, né? Principalmente em processos, né? Em processos industriais, né? A gente está numa siderúrgica, está numa indústria química ali, né? Tem os processos, tem temperatura, tem pressão, tem tal. A gente vai precisar escolher os instrumentos adequados, né? Que tem a faixa de indicação adequada para estar medindo os valores das leituras que eu preciso ali, né? Tá? Legal. Faixa de trabalho, gente. Né? Faixa de trabalho é um outro conceito importante que eu já citei algumas vezes aqui, né? Mas para reforçar para vocês, existem alguns instrumentos que eles não podem utilizar toda a faixa de indicação para mim tomar leitura. Por que isso, gente? Né? Porque em função da forma construtiva, né, do projeto do instrumento, as primeiras faixas, as primeiras medidas dentro da minha escala e as medidas finais da minha escala apresentam erros muito grandes, né? Como é o caso do manômetro. Acontece também isso com o termômetro. Então, dependendo da minha utilização, eu não posso utilizar os valores iniciais da minha escala, porque vai estar me dando um erro muito grande, né? Então, a faixa de trabalho indicada é uma faixa que aí vai se definir, né? Cada instrumento tem a sua faixa de trabalho indicada aqui, ó, né? Que vai garantir que eu tenha características do meu instrumento adequadas para fazer a medição dentro daquela faixa de trabalho ali, ó. Beleza? Isso acontece muito com o manômetro e acontece muito com o termômetro, né? E aqui é um exemplo, né, de uma tabela de erros máximos admissíveis, né, pela ABNT, né? Tá bom? Então, por exemplo, de manômetros, né, eu tô falando. Então, ele fala aqui, ó, dependendo da amplitude nominal, né, ele me dá qual é o erro máximo admissível, né, para as diversas faixas aqui, ó, né? Então, por exemplo, instrumentos da classe manômetros, né, da classe B, C e D, né, eu posso ter nas faixas iniciais, né, num quarto inicial, né, da minha escala, eu permito ter erros maiores do que, né, de 1/4 até 3/4 da minha escala, né, do meu manômetro aqui, ó. Vocês percebam que no primeiro 1/4 eu tenho 3% de tolerância, aí de 1/4 até 3/4, né, de 1/4 até 3/4 eu tenho 2% de tolerância, e acima, né, acima de 3/4 da escala eu posso ter 3% de erro, né? Então se fala usualmente que a faixa de trabalho, né, para esse manômetro é de 1/4 a 3/4, né, de toda a faixa de indicação do instrumento aqui, ó. Beleza? Deu para entender isso, gente? Tranquilo? Eu não entendi não, porque tá mostrando aqui a faixa de indicação, aí você tá falando de um por um deles aqui? Isso, quer ver? Ó, então vamos voltar lá, né? Aqui, ó, a faixa de indicação do instrumento, ela vai aqui, vamos usar esse exemplo aqui, ó, né? De 0 até 4 bar, certo? Faixa de indicação, certo? Desse manômetro aqui, ó. Só que é o seguinte, né? Da faixa
de 0 até 1, né? Então vamos dizer que seja um manômetro da classe B, né? Então os manômetros eles têm classes diferentes, né? Então vamos dizer que esse instrumento aqui seja da classe B, tá? Iberê, Oi. Tenta passar o slide, porque eu acho que o seu slide tá travado, cara. Tá travado no anterior. No anterior? Opa. Tá no da régua ainda. Ah, então é por isso que ela não tá, entendeu? Não tá passando? Deixa eu voltar de novo. Deixa eu sair e voltar de novo. Tá dando para ver agora ou não? Ainda não, Iberê, ainda continua travado. Ah, é? Ixi, será que eu saí aqui? Deixa eu voltar aqui. Quer ver? Então eu vou sair e voltar de novo então, tá bom? Tá joia. Só um minutinho, viu, pessoal? Porque essa plataforma da RNP, tem horas que acontece isso mesmo. Ela dá umas travadas e a gente não percebe. É porque é quando tem muita gente usando ao mesmo tempo, aí acontece isso. Ó, o Iberê voltou. Agora que eu entendi, Elisângela, o que você falou. Você não estava... Então, o que você estava explicando. Eu tava mostrando um slide, pensando que vocês estavam vendo e vocês estavam vendo o outro, né? Travado. Agora vocês estão vendo? Sim. Agora tá. Tá, Então, beleza. faixa de... Ah, tá bom, legal. Então, só retomando aqui, gente. Então, eu estava falando sobre faixa de trabalho, né? Intervalo de medição. Então, isso é diferente da faixa de indicação, né? Então, aqui é uma tabela, né, da norma, né, da norma 40015, né, que fala de manômetros da BNT, e ela fala classes de exatidão diferentes, quais são os erros máximos admissíveis para aquela classe, né? Então, por exemplo, para esse manômetro, admitindo que ele seja um manômetro da classe B, por exemplo, né, o que eu vou ter? A faixa de indicação dele é de 0 até 4 bar. Só que, no primeiro 1/4 dessa faixa, né, o erro permitido é 3%, então é um erro maior. De 1/4 a 3/4, o erro é 2%, é um erro menor. E depois volta a ficar maior o erro, né? Então, para a utilização de um manômetro de classe B, né, recomenda-se que a faixa de trabalho seja de 1/4 até 3/4 da faixa de indicação, né? Então, a faixa de trabalho ela vai depender, então ela é indicada em função dos erros do meu instrumento ali, né? No caso aqui do manômetro, né? Então isso é a faixa de trabalho e essa é a diferença de faixa de trabalho para faixa de indicação. Nem todo instrumento ele pode ser utilizado, né, com a mesma magnitude de erros em toda a sua faixa de indicação. Às vezes ela tem uma faixa de trabalho recomendada, porque nessa faixa de trabalho os erros são menores. Beleza? Deu para entender agora? Tá bom, gente? Tranquilo? Eu não estou ouvindo ninguém. Parece que sim, viu, Iberê? Tá bom. Legal. Mas sempre vai ter essa tabela? Não. Então, essa tabela tem normas, né? Isso aqui é uma tabela de uma norma, né? Existem alguns instrumentos, né, como manômetro e termômetro, que isso é conhecido, é bastante conhecido, né? Quando você compra um instrumento desse, já é informada a faixa de trabalho do instrumento, né? Então, se o instrumento tem esse tipo de limitação, isso é informado quando você compra o instrumento. No manualzinho dele, ele já fala, ó, faixa de trabalho
é tanto, e ele informa até os erros dos instrumentos, tal, certificado de calibração, isso aí tudo é informado, né? Então nada disso é surpresa quando você está usando um instrumento aí. Tá bom? Porque você pega um áudio desse e fala pra gente qual é a coisa sem nós saber, aí. Não, é isso. Pensei que tinha que decorar. Isso, aí não, aí você vai estar levando o gato por lebre, né? Então não é não. Ninguém precisa decorar nada. Essas informações elas têm que necessariamente ser informadas ali pelo fabricante do instrumento, né? E aí quando você manda esse instrumento para calibração, a calibração é um processo que você vai verificar o quão bom o instrumento está, né? Quão confiável as leituras deles estão, né? E aí no certificado, né, no relatório de calibração, eles vão informar os erros, né, em toda a escala do instrumento, né? Aí você vai perceber esse tipo de coisa aqui, né? Você vai perceber que no começo da escala tá com um valor de erro, né? E no meio da escala tá com outro valor de erro, né? Aí depois disso que a gente coloca o sensor, né? Isso. O sensor, então, um sistema de medição, ele é composto por alguns componentes, né? Existem basicamente 3 componentes no sistema de medição, né? O sensor, o transdutor, né? E o mostrador, ou indicador, né? Isso conceitualmente, né? Alguns instrumentos mais simples, isso fica, né? O sensor é o próprio. Deixa eu voltar aqui né? Vou imaginar um micrômetro aqui, né? O próprio instrumento, né? Ele vai estar tomando a medida aqui, né? Então o sensor já vai ser o própria ponta aqui do micrômetro, né? O transdutor vai aquilo que vai converter uma medida, né, numa outra que você vai conseguir ler, né? Então isso aqui é o transdutor, aquilo que você vai conseguir medir um comprimento aqui horizontal, no caso da posição aqui do micrômetro, né? E um giro do tambor aqui, ó. Vocês vejam que o movimento é diferente, né? Aqui eu tenho um movimento horizontal e o tambor vai me girar aqui, né? Vai ter um giro. E a leitura minha vai ser função desse giro aqui, ó. Outros instrumentos fica até mais fácil de reconhecer isso aqui, né? Por exemplo, um termômetro, né? Um termômetro, ele vai ter uma pontinha, né? Que é o termostato, que vai estar lá pregado no lugar que eu quero estar medindo a temperatura. É essa pontinha que vai ser o meu sensor, né? Vai ser o que vai sentir a temperatura, né? Esse termopar, ele vai converter essa temperatura em sinal elétrico, né? E é o sinal elétrico que vai ser lido no meu mostrador aqui, ó. Então, os fios que vão conduzir a eletricidade, né, que vai estar sendo convertida de temperatura para eletricidade no meu sensor, vai ser o transdutor. Transdutor é aquele que vai transformar uma energia, um tipo de energia em outra. E aqui eu tenho o mostrador, que através do mostrador que eu vou ler a medida ali, ó, né? Então, conceitualmente é esse né? Essa é a estrutura de um sistema de medição genérico aí, né? Aqui então eu grifei aqui, fiz no PowerPoint aqui, que é ilustrar a questão da faixa de trabalho, né, dos manômetros aqui. Um outro conceito, gente, né, super importante, né, é o conceito de resolução. Tá? Então, a partir de agora, gente, vocês vão ouvir a gente falar muito desse termo aqui, ó, resolução, né? Resolução é a menor diferença entre indicações mostradas que pode ser significativamente percebida, né? Eu vou te traduzir em outras palavras, né? É a menor leitura que eu consigo ter de uma maneira confiável no meu instrumento, tá? É a menor leitura que eu consigo ter no meu instrumento, tá? É a resolução, tá? E aí acontece uma coisa, né? Bom, primeiro assim, né? Nos instrumentos digitais, né? A resolução é exatamente o que eu tô lendo ali no meu dial ali, né? No meu mostrador, tá? Nos instrumentos analógicos
é a menor leitura que eu vou precisar ter na minha escala graduada ali, ó, né? E aí acontece uma coisa, gente, né? Eu fiz um desenho aqui, ó, né, para explicar uma coisa interessante para vocês. A gente viu anteriormente o que é divisão de escala, né? A divisão de escala é a divisão entre cada traço aqui, né? Então, no caso de uma régua, o espaço entre cada divisão de escala é 1 milímetro, né? Vocês estão lembrados disso, né? Legal. Só que aí, por exemplo, numa régua, pode ser que eu tenha uma medida que ela não caia exatamente nesse traço, ela cai um pouquinho mais, né? Ela cai aqui no azulzinho ali, ó, né? Então a medida tal aqui, digamos que isso aqui fosse 0, né? Fosse 1, né? Aqui fosse 1 e aqui fosse 2, né? Eu teria uma medida um pouco maior do que o meu segundo traço aqui, ó, né? Então eu poderia, né, se eu fizer um exercício aqui, ó, falar, bom, isso aqui, se cada divisão, se o espaço entre cada marca aqui é de 1 milímetro, isso aqui tem 2,5 milímetros, né? 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, né? Eu não poderia fazer isso, gente? Posso ou não? O que vocês acham? Sim. Sim, né? Eu posso fazer isso, né? Só que aí, olha só o que acontece, gente, né? Existe uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente lá, que é a questão da incerteza de resultado, né? E erros de medição, né? Então, assim, ó, se eu pedir para 157 pessoas lerem a mesma régua, né, cada uma vai me falar um valor um pouco diferente aqui, ó, né? Isso aqui é 2,5, isso aqui é 2,4, isso aqui é 2,3, não, isso aqui é 2,6, não, isso aqui é 2. Isso aqui. Então, assim, ó, cada um, né, e isso acontece, né, é perfeitamente normal, natural, né, eu vou ter uma dispersão de resultados significativa. Então, o que acontece, gente? Apesar de ser possível, né, então se eu considerar DE como a divisão da escala, né, a distância entre dois tracinhos aqui, né, apesar de ser possível fazer leituras intermediárias, né, então eu poderia, por exemplo, ler a divisão de escala por 2 aqui, ler de 2, se isso aqui for 1 centímetro, de meio em meio centímetro. Poderia tentar fazer a divisão de escala por 5, tentar ler de 0,2 em 0,2. Ou até dividir por 10, né? Dividir aqui, fazer um esforço aqui de divisão aqui, ó, e imaginar que eu tivesse 10 divisõezinhas aqui imaginárias entre uma divisão de escala e outra. Pode fazer isso? Pode. Né? Só que o que vai acontecer? A possibilidade de divergência de leitura ela vai crescendo, né, cada vez que eu tento dividir, né, essa divisão de escala em subdivisões aqui, ó, né, sem ter o tracinho. Né? Então, de uma maneira prática na indústria, a gente considera, né, que a resolução do instrumento, que a menor leitura que eu me permito ter do instrumento, é igual à divisão da escala. Né? Isso me permite com que eu minimize a possibilidade de divergência de leitura. Poderia fazer mais? Poderia. Né? Só que a possibilidade de ter divergência de leitura acaba aumentando também. Né? Então, como uma forma prática, isso é usual na indústria, a gente considera que a leitura no instrumento analógico é exatamente igual, a resolução, né, é exatamente igual à divisão de escala do meu instrumento. Simplesmente por uma questão prática e uma questão de você minimizar aí as divergências de leitura aí no instrumento. Tá bom, gente? Né? Conseguiram entender? Eu fui claro na explicação? Sim. Beleza. Legal, gente. Então, mais para frente, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a questão de divergência de leitura, erro, incerteza de medição. Aí vai ficar mais claro ainda, tá bom? Mas a partir de agora, né, a gente vai falar muito nessa questão de resolução de instrumento, né, e por uma questão de padronização e para seguir o que é usual na indústria, eu vou considerar que a resolução do meu instrumento, que é a menor leitura que eu posso ter desse instrumento, é igual à divisão de escala do meu instrumento de medida. Tá bom, gente? Né? É uma combinação nossa aqui, ó, beleza?
tá? E é assim que é adotado de uma maneira geral na indústria, tá bom? Bom, considerando isso, gente, né, eu queria que vocês me falassem qual que é a resolução desses instrumentos aqui, ó. Né? Primeiro, desse termômetro aqui, ó. Qual que é a resolução desse termômetro, gente? Vou tentar de novo, hein, o Iberê. Vai lá. Ô, Dinei, você tá por aí? Dá um sinal de vida aí, se manifesta, pelo amor de Deus. Ei, Iberê, eu acho que sem chance, viu? O Lucas tá, Lucas. Vai lá, Lucas. Qual que é a resolução desse termômetro? É menos 5 graus? Menos 5 graus. Por que você falou menos 5 graus, Lucas? Oi? Por que é menos 5 graus? É porque eu contei os pontinhos aqui, a resolução é o menor. Peraí. Eu anotei no meu papel aqui. É o menor número da escala. Então, é o menos 5 graus. Eu entendi o seu raciocínio, né? Entendi o seu raciocínio. E aí, obrigado pela sua, né? Porque aí eu vou esclarecer uma coisa que então não ficou claro. A resolução é a menor diferença entre indicações mostradas. Não é o menor valor possível de ler no instrumento. Eu entendi o seu raciocínio, né? Resolução não é a menor leitura que eu posso ter no meu instrumento, mas a menor diferença entre indicações. Então vamos esclarecer melhor isso aqui. Legal, né? Se eu considerar aqui qual que é a menor leitura que eu posso ter no meu instrumento, realmente é menos 5 graus. Né? Essa é a menor leitura que eu consigo ter no meu instrumento, no meu termômetro. Mas a resolução não é isso. A resolução é a menor diferença que eu posso identificar entre duas leituras. Né? Então, em outras palavras, daqui, ó, se eu for considerar aqui 20 graus, né, isso aqui é 20 graus, se no meu termômetro aumentar um pouquinho a temperatura e me chegar na segunda marquinha aqui, ó, eu sei que essa segunda marquinha é 22 graus. Né? Então, lembrando a divisão da escala, né? Divisão de escala, se aqui é 20, aqui é 30, aqui é 40, aqui é 22, 24, 26, 28, 30. Então, cada marquinha dessa é 2 graus. Então, assim, ó, eu com uma segurança bastante grande, se a temperatura mudar de 20 para 22 graus, eu consigo reconhecer. Porque eu vou ver que o meu vermelhinho aqui saiu dessa primeira marca para a minha segunda marca ali, ó. Né? Significa o seguinte, a divisão de escala, né, nesse termômetro é 2 graus. E como a gente colocou anteriormente lá, para mim ter uma pouca possibilidade de divergência de leituras, eu considero que a minha resolução é exatamente igual à minha divisão de escala. Tá? Significa o seguinte, para esse termômetro aqui, ó, a minha resolução seria 2 graus, né, que é exatamente igual à divisão da escala aqui. Ó. Eu poderia enxergar 21 graus aqui, ó, né? Puxa vida, se eu forçar a minha vista, fizer um exercício, talvez pegar uma lupa, né, eu vai conseguir estimar que o meu termômetro aqui ele está no meio entre dois tracinhos aqui, ó. Mas vocês percebem que fica mais difícil, né? Que pode ser que o erro que eu esteja tendo de leitura é maior. Então eu considero que a resolução aqui desse termômetro são os 2 graus, que é exatamente igual à divisão de escala aqui, ó. Aquilo que você me falou, menos 5 graus, é a menor leitura que eu consigo ter considerando a faixa de indicação do meu termômetro. Vocês vejam, né, que essa terminologia ela vai, né,
se ampliando aí, né? Quer dizer, para me falar exatamente o que eu quero falar no meu instrumento, eu preciso falar com precisão, né? Usando a nomenclatura que a gente está aprendendo aqui agora. Tá bom, gente? Né? Não se espera que vocês decorem isso de uma hora para outra, mas se espera que vocês consigam praticar bastante isso, né? Para estar se familiarizando com essa nomenclatura, para a gente, a partir de agora, falar sempre a mesma coisa. Quando a gente estiver falando de resolução, vocês entenderem do que a gente está falando. Quando eu estiver falando qual a medida, menor medida na faixa de indicação, vocês saberem do que a gente está falando. Né? Tranquilo? Deu para entender ou complicou mais ainda a cabeça? Ô, professor. Oi. Então, se fosse 21 graus, seria 1 grau? Repete sua pergunta. Então, se fosse 21 graus, a resolução seria 1? Mas aí, para falar isso, é o Lucas que está falando? Isso. Então, Lucas, para falar isso, a escala precisaria ser diferente. Né? Então, você veja, de 20 a 30 graus, eu tenho só 5 marquinhas, 5 espaços, né? Para mim falar que a resolução é 1 grau, eu precisaria ter 10 espaços aqui entre 20 e 30. Ah, sim, entendi. Entendeu? Né? Então, assim, ele só seria resolução 1 grau se a minha escala fosse diferente. Fosse maior. Fosse maior, tivesse mais divisões ali, ó. Então também depende um pouco da divisão. Isso, depende bastante da divisão, exatamente. Né? Certo. Nesse segundo caso aqui, gente, qual que é a resolução na escala de PSI? Vamos lá, gente. Adriano? Tá por aí, Adriano? Na escala PSI, qual que é a resolução? Vamos lá, coragem? Vamos lá, gente. É 2,5. 2,5, exatamente isso. Né? Na escala PSI, a resolução é 2,5 PSI. Por que 2 PSI? Daqui para cá eu tenho 15, 20, né? Então daqui para cá eu tenho 5, como eu tenho uma marca no meio, daqui para cá é 2,5 PSI. 2,5, 5, 7,5, 20, né? Tranquilo, é isso aí mesmo. E na escala em bar, a resolução é diferente, né? Se daqui para cá eu tenho 2, aqui eu tenho 1, 1,5, 2. Então, cada traço aqui é 1,5. Daqui para cá... Não, é 0,5, né? Daqui para cá é 0,5. Então, daqui 1, 1,5, 2. Se daqui para cá é 0,5, daqui para cá é 0,25. Né? Que é a resolução, então, que é coincidente, então, como a gente está convencionando aqui, a divisão da escala, dessa escala em bar aqui, ó. Beleza. E nesse rotâmetro aqui, ó, qual que é a resolução? Vamos pegar na faixa de 2 até 5.000 RPM. Até 6.000, vai. De 2 a 6.000 RPM. Qual que é a resolução desse rotâmetro? Jonatas, tá por aí, Jonatas? Tô sim. Consegue responder pra gente? Qual que é a resolução? Calma aí.
E é legal isso que a gente está exercitando aqui, gente, porque a gente vai ter uma atividade que a gente vai pedir para vocês informarem essas coisas, todos os instrumentos, né? Então aqui é bom ter as dúvidas mesmo, né? Para a gente ir esclarecendo e vocês... Ô, professor. Oi. Nessa resolução, você faz vezes 1000 também? Faz vezes 1000 também, né? Porque o instrumento ele mede essas indicações aqui vezes 1000, né? Então, no caso, cada tracinho desse fosse 100, eu fazia vezes 1000. Isso. Então é 1000. É 1000? É? Então, certo? Então vamos ver aqui, ó, se é 1000. Aqui é 2000, né? Aqui é 3000, aqui é 4000, certo? Se daqui para cá é 1000, né? Porque é 2 vezes 1000, e aqui é 3000, porque é 3 vezes 1000, cada tracinho desse aqui, ó, eu tenho 200, né? 2200, 2400, 2600, 2800, 3000. Concorda? Sim. Então a diferença de um para outro, né, é 200 RPM, né? Então assim, ó, a divisão de escala é 200, então a gente está convencionando que a resolução, né, é igual à faixa de a divisão de escala. Então a resolução é 200 RPM, né, na faixa de 2000 até os 7000 RPM aí, ó. Tá bom? De novo, gente, né? Para ver aquela relação, né? Eu conseguiria, se o ponteiro tivesse bem no meio aqui, ó, né? Eu conseguiria falar que isso aqui é menos do que de 200 em 200, por exemplo, se eu tivesse aqui no meio, né? Eu conseguiria falar que eu tô lendo uma medida de 2000 e 2200, 2300 RPM, né? Não. Então assim, dá sim. Até conseguiria, né? Mas aí a possibilidade de eu estar, né, introduzindo um erro, né, uma incerteza maior nessa medida, porque vai vir outro vai falar, não é 2200, 2400, não, é 2200. Porque você veja o tamanho do ponteiro, né? Ponteiro grossão ali, né? Eu não consigo nem ver o 3 aqui, né, direito. Então assim, ó, em termos de convenção, para minimizar, né, essa dispersão de leitura, eu convencionei então que eu adoto a divisão de escala como resolução de um instrumento, para não ficar, né, tendo que ficar aproximando, né, medidas aqui na leitura, tá bom? É simplesmente uma convenção que se tem na indústria aí, tá bom? Entenderam? Tá bom? Tranquilo, gente? Tranquilo. Legal. Você vê, ó, esse aqui eu trouxe para vocês para ilustrar uma coisa, né? Muitos instrumentos, gente, né, já vem com a resolução, né, discriminada no próprio instrumento, facilita muito a vida da gente, né? Então aqui nesse paquímetro aqui, por exemplo, né, já é colocado que a resolução dele é 5 centésimos de milímetro, né? E em aulas para frente aqui a gente vai aprender como é que a gente faz a leitura, né, nesse paquímetro aqui para identificar uma medida, né, com essa resolução aqui de 5 centésimos. Na escala em polegada, a resolução vai ser 1 dividido por 128 polegadas, né? Escalas diferentes vão ter resoluções diferentes. No meu relógio apalpador, mesma coisa, ele já traz aqui, né? Ele fala que a resolução, né, a diferença de medidas que eu vou poder, né, tá percebendo é de 1 centésimo de milímetro, né? Já vem registrado no meu instrumento. Isso facilita muito a vida da gente, né? A gente, quando estiver fazendo a parte prática de ler instrumentos, a gente vai aprender como a gente chega, né, nas resoluções dos instrumentos, né, que nem sempre é tão óbvio como uma trena aqui, por exemplo, né? Mas a gente vai aprender a fazer isso, beleza? E aqui no material que está disponibilizado para vocês,
tem até os valores aqui, ó, tá? Beleza? Vocês vejam outra coisa, né? O mesmo instrumento, isso aqui é micrômetro, né? 3 micrômetros, beleza? De fabricantes, o mesmo fabricante aqui, esse aqui, sei lá de que fabricante que é, né? Mas apesar de serem o mesmo instrumento, né? E com a mesma faixa de indicação está diferente aqui também, né? Mas são o mesmo tipo de instrumento. Esses instrumentos eles têm resoluções diferentes, né? Nesse micrômetro aqui, ó, eu tenho uma resolução de 1/100º de milímetro, né? Ele tem uma faixa de indicação de 0 a 25 milímetros, ele mede medidas de 0 até medidas de 25 milímetros, e a resolução dele é de 1/100º de milímetro. Já nesse outro aqui, ó, né, ele também mede medidas de 0 até 25 milímetros, mas com uma resolução de 1/1000º de milímetro. Né? Então esse instrumento aqui, ó, ele consegue medir tolerâncias mais apertadas do que esse micrômetro aqui, ó, né? E a gente vai aprender depois como a gente consegue leituras tão apertadas, né, como essa aqui, ó. Já esse outro micrômetro é um micrômetro em polegadas, né? Ele mede de 0 até 1 polegada, com uma resolução de 1/1000º de polegada. Né? Então vocês vejam, o mesmo tipo de instrumento ele pode ter resoluções diferentes também, tá bom? Que vai depender da concepção de projeto do meu instrumento aqui, ó. Tá bom, gente? Tranquilo? Tranquilo, gente? Até aqui? Legal. Um outro conceito, e a gente está quase encerrando aqui o que a gente tirei para falar com vocês hoje, né? É o conceito de sensibilidade. Né? A sensibilidade é a relação entre a variação da resposta, né? E a resposta é dada no mostrador, né? E a variação correspondente do estímulo. Estímulo é onde eu sinto, né? É aquilo que alguém comentou aí, a questão do sensor, né? Então esse aqui aponta, esse aqui é um relógio apalpador, né? A gente vai ver esse instrumento, como é que ele funciona, para que ele serve e tudo mais, né? Mas para adiantar um pouquinho, é um instrumento que ele consegue uma sensibilidade bastante grande, né? De variações muito pequenas de medida. Então essa ponta aqui, ó, né? Ela vai sentir, perceber, ela vai fazer por comparação, ela vai perceber pequenas variações aqui de medida. Né? Então isso aqui é o chamado estímulo, né? Quer dizer, é uma variação aqui da medida que ele está apalpando, né? Que ele está medindo aqui, ela vai ser sentida através dessa ponta. Aqui dentro tem vários mecanismos, né, tal, e esse movimento, essa variação aqui, ela vai ser transmitida, vai ser multiplicada aqui dentro no movimento desse ponteiro. Então uma pequena variaçãozinha aqui, ó, vai ser uma grande variação do meu ponteiro. Eu vou conseguir reconhecer isso muito fácil. Né? E é isso que é sensibilidade. Né? É a relação entre a variação do meu estímulo, né, e a variação da minha resposta. Né? Então existem instrumentos que têm mais sensibilidade do que outros. Então para ver pegar dois instrumentos bem tradicionais que a gente vai ver, né, na disciplina um pouco mais para frente ali, ó. O relógio apalpador e o relógio comparador. Basicamente os dois servem para a mesma coisa, né? Então a gente vai ver lá que alguns tipos de tolerância, né? Por exemplo, se uma peça cilíndrica, se ela está ovalizada ou não, né? Então, por exemplo, é um exemplo típico que eu uso esse tipo de instrumento aqui, ó, né? E aí eu posso usar tanto o relógio comparador como o relógio apalpador, que são bem parecidos, mas eles têm construções diferentes. E a gente vai ver que a sensibilidade do relógio apalpador, né, é bem maior que a sensibilidade do meu relógio comparador. Né? Então, se eu espero ter variações pequenas, bastante pequenas, eu normalmente utilizo, né, o meu relógio apalpador, que ele vai ter qualquer variaçãozinha aqui, ele vai estar me dando uma grande variação do meu mostrador aqui, ó. Né?
que vai ser muito maior, né, essa sensibilidade do que o meu relógio comparador. Tá? Então, instrumentos diferentes têm sensibilidades diferentes, às vezes o mesmo tipo de instrumento, em função da sua construção, tem também sensibilidades diferentes. Tudo isso é informado na ficha de dados do instrumento que a gente for utilizar, que a gente for comprar aí. Tá bom? Um conceito interessante, gente, né, que envolve tudo isso de metrologia, é a questão de repetibilidade, né, e reprodutibilidade. Então, assim, ó, a gente vai se aprofundar nesse assunto na aula que vem, quando a gente vai falando de incerteza e erros. Né? Mas repetibilidade é a capacidade que a gente tem de repetir os valores encontrados de medidas tomadas nas mesmas condições. Né? Com o mesmo instrumento, com o mesmo procedimento de medida, pelo mesmo observador, né? Mesmo inspetor, mesmo operador, com as condições ambientais as mesmas, quer dizer, a mesma temperatura, né? No mesmo local, né? Qualquer coisa que possa fazer variar as leituras. Então, quando eu tomo medidas, né, sobre as mesmas condições, né, eu certamente vou ter medidas um pouco diferentes entre si. A gente vai ver por que isso quando a gente estiver falando sobre erro e estiver falando sobre incerteza. Mas, de qualquer forma, o grau de concordância dessas medidas entre si é o que a gente chama qualitativamente, né, de repetibilidade. Quanto mais repetitivo é o meu sistema de medição, mais as medidas entre si vão ser parecidas, né, diversas leituras que eu tomo aí. Reprodutibilidade vai um pouco além. Né? Além de eu considerar as mesmas condições de medida, eu considero variações dessas condições. Então, por exemplo, se eu quero comparar se o instrumento ele é robusto, é bom o suficiente para que vários operadores, vários inspetores consigam ver a mesma medida, né, e ter resultados próximos entre si, eu estou falando sobre reprodutibilidade. Né? É a capacidade do meu sistema de medição de fazer medições similares utilizando condições também diferentes. Isso, gente, na prática é muito usual, é muito importante. Eu trabalhei nos meus 35 anos de vida profissional na indústria, eu trabalhei bastante como, né, a maior parte desse tempo, como na área de qualidade. Eu fui gerente da qualidade há muito tempo. Uma das coisas que acontecia bastante, gente, era o seguinte, né, a gente recebia, né, na empresa um lote de material de um fornecedor, né, que a gente precisava conhecer a dureza, por exemplo, desse material. O material foi submetido a um tratamento térmico, né, e foi recebido lá. A gente precisaria checar se o tratamento térmico foi adequado ou não. A gente mede a dureza, né, um dos jeitos que a gente tem para verificar isso é através da dureza. E aí faz a medição, puxa vida, essa dureza está errada. Né? Não foi isso que a gente pediu. A gente verifica no certificado do material do fornecedor e verifica que ele reporta um outro valor de dureza. Né? Isso não foi uma, não foi duas, não foi três, foram muitas vezes que isso aconteceu nesse tempo aí de qualidade. E aí o que a gente faz numa hora dessa? A gente começa a falar, bom, vem cá, como você mediu essa dureza? A gente começa a ir atrás a fundo para saber se a gente consegue confiar nos resultados que aquele certificado manda. A gente começa a investigar que tipo de instrumento que a pessoa utilizou, qual é o procedimento de medição que foi feito, em que condições, se o instrumento está calibrado. Aí tem uma série de investigações para a gente saber se a gente pode confiar naquele fornecedor nos resultados que ele reporta para a gente. Né? Então aí a gente está falando exatamente no conceito de reprodutibilidade. Né? Em que condições aquela leitura foi tomada, o quão confiável eu posso, o quão confiável aquelas leituras são e até que medida as leituras que eu tomo, né, podem ser comparáveis com as medidas que são tomadas por outra pessoa em outra condição. Né? Então é um assunto muito importante e na prática muito, muito aplicado na indústria. É importante vocês saberem que isso existe. Né? Nesse curso a gente não vai entrar mais em detalhes sobre isso. Na verdade existe uma série de cálculos, né, envolve estatística, tal, tudo mais, né, que num curso um pouco mais aprofundado a gente vai poder estar trabalhando isso com vocês. Mas é importante vocês conhecerem essa questão, né, que é um experimento, que é uma situação prática que se adota nas indústrias
de repetibilidade e reprodutibilidade, que é para conferir a confiabilidade dos resultados das medições aí. Tá bom? Só para fazer um spoiler da próxima aula, gente, né, a gente vai falar sobre erros e incertezas de medição. Tá? Então, para surpresa de alguns, né, outros não, né, todas as medidas elas sofrem efeito de variação e elas sofrem a consequência de erros de medição. Tá? É isso que a gente vai conversar na próxima aula. Né? As fontes de variação de medidas elas podem ser inúmeras, né? Como folga em máquina, desgaste de ferramenta, materiais diferentes, né? De operadores com capacitação, com treinamentos, com habilidades diferentes, inclusive humanas, né? Inclusive, por exemplo, a percepção visual, né? A acuidade visual das pessoas que vão estar fazendo a leitura de instrumentos, isso importa muito. Máquinas ou instrumentos diferentes, métodos de medição diferentes, né? Condições ambientais. Então existe um monte de coisa que pode afetar o resultado de uma fabricação e muito mais de uma medição, tá bom? E aí, se a gente tivesse presencialmente, a gente faria um exercício bem prático, bem interessante, que é o seguinte, né? A gente pega qualquer cartolina, né, com um diâmetro ali, recortado, e a gente pede para o pessoal fazer a leitura desse material aí, desse círculo, né, de papelão. Né? Então a gente distribui 3 papelões na turma, pede para a turma medir, trazemos instrumentos diferentes, trena, régua escolar, régua metálica, pedimos para o pessoal fazer as medições e registrar num papel. Né? Depois a gente recolhe todas essas leituras, né, todas essas medições que o pessoal fez e faz um gráfico, faz uma tabela, bota tudo isso aí num histograma. Né? Então, isso aqui é caso real, né? A gente fez na turma passada, né? Para o pessoal fazer essas leituras. Né? E aqui a gente indicou num gráfico o diâmetro, né, que o pessoal mediu. Então, alguns mediram 98, né, 15 leituras foram feitas com 98 milímetros, 7 leituras com 97, uma leitura com 96, 5 leituras com 99, 2 leituras com 100 milímetros. Quer dizer, então as leituras variaram um pouco, né, entre si, e aqui está nesse histograma colocada a quantidade de leituras feitas em cada uma das dimensões ali. Ó, né? A média das indicações foi 98 milímetros. Né? Isso acontece, gente, na vida real. Tá? E aí, no mundo real, essa dispersão de resultados, né, que a gente obtém dos componentes que a gente está medindo, né, se aproxima de uma coisa que estatisticamente é chamada de curva normal. Né? Então, assim, ó, se eu tomasse mais, então aqui eu peguei umas 30 e poucas leituras, né? Se eu tomasse centenas de leituras, né, eu teria mais colunas aqui, ó, né? Mas elas todas, né, teriam a tendência de se aproximar a uma curva que a gente chama curva boca de sino, né, que é uma curva chamada curva normal. Né? Isso aqui é uma coisa estatística, né, que fala sobre probabilidade de ocorrer alguma coisa. Né? Então isso é o tipo de comportamento muito comum acontecer quando a gente toma leituras aí com instrumentos de medidas. Tá? E aí, eu falei isso para introduzir, né, e para dar só uma pincelada, um spoiler do que a gente vai falar na aula que vem. Né? Pasmem de alguns, né, no mundo real não existem medições perfeitas, não existe. Né? Por mais intrincado, né, por mais delicado, por mais sensível que o instrumento seja, por mais moderno que o instrumento seja, por melhor seja o fabricante, né, todo instrumento vai apresentar erros de medição. Tá? Seja por causa do operador, seja por causa do instrumento, seja por causa do sistema de medição, seja por causa de condições ambientais, né? Em maior ou menor grau, né, sempre vão existir
erros de medição e sempre vai existir incerteza com relação ao resultado, né? Esse erro, né, é indesejável, né? Lógico, a gente não quer ter erro, né? Mas ele é inevitável, né? Ele sempre vai acontecer. Ele sempre vai acontecer. Então, nos importa, né, não negligenciar isso, né? Não dizer que não, esse meu instrumento é bom, ele não erra, né? Não evitar, não sair do negacionismo, né? E descobrir, identificar qual é a magnitude desse erro de medição, né? Então, esse é o nosso desafio, né? E é sobre isso que a gente vai conversar a aula que vem, tá? Como é que a gente consegue descobrir quais são os tipos de erro, o que é isso, né? Erro de medição, como é que a gente consegue identificar esses erros, separar, ajustar, como é que a gente consegue melhorar a confiabilidade dos resultados de medição que a gente toma de uma grandeza aí. Tá bom? Tá bom, gente? Então, essa aí que a gente tinha por hoje, tá bom? A gente teve bastante assunto. Na aula que vem a gente vai continuar, então, a falar sobre isso, que são temas imprescindíveis para quem conhece de metodologia. Tá bom? Então, vai ser muito importante para vocês. Beleza, gente? Queria ouvir comentários, dúvidas. Iberê, eu queria agradecer muito aí a aula, viu? Foi uma aula realmente muito esclarecedora. Acredito que o pessoal deve ter gostado também. Todo mundo aí, quem quiser se manifestar, pessoal, pode, por favor, se tiver dúvida, se tiver algum questionamento, foi bastante assunto que a gente conversou hoje, e eu acredito que vocês vão ter bastante coisa aí para pensar ao longo da semana até a próxima aula, né? Boa. Aí eu tava preso só no paquímetro e no micrômetro. Agora eu vi várias outras coisas, que nesses medidor de Béis aí, pô. Isso é um universo gigantesco, viu, Jonathan? Você é doido. E você vê, né? Tem, por exemplo, técnicos mecânicos que acabam virando metrologistas, né? Então eles ficam especialistas em metrologia, é uma turma até bem conceituada no mercado aí. Eu sou torneiro mecânico, eu mexo mais com micrômetro, súbito. Legal. Mas esses negócios de medição de temperatura, ar, eu não me aprofundava não. Mas é legal. Bem legal, você vai ampliar seus conhecimentos aí, maravilha. Né? Obrigado. E aí você vai olhar o seu torno e você vai descobrir que no torno tem alguns manômetros ali, né? Tem, mede a temperatura do motor. Isso, é isso aí. Mesmo. É isso aí. Ô, Jonathan, para comentar aí o que o Iberê está falando, para você, para os seus colegas, a metodologia está presente em tudo, a gente quer dizer tudo mesmo. Então, com certeza, nesse desenvolvimento da vacina do coronavírus aí, vocês podem ter certeza que todos os pontos eles são medidos, desde temperatura, pressão, umidade do ar, tudo aquilo que vocês, às vezes a gente não enxerga, né, que é tão importante, mas ela está presente. E só é possível fazer todas essas melhorias por causa da metodologia, porque a gente consegue quantificar. A gente não quantificar, a gente não tem certeza daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo estudado. Legal. Professor. Oi. Então, enquanto o senhor falava sobre a sensibilidade, então eu pensei foi no sismógrafo, né? Ele mede as vibrações das placas tectônicas, seria isso? Sim. Praticamente viajou um pouquinho. Sim, é isso aí. Então, você lembra, esse exemplo que você deu, um exemplo bom, aquele outro exemplo do pessoal que estuda aí, que atua na astronomia, né? A sensibilidade dos instrumentos que eles precisam utilizar, né? Para estar identificando as variações de luz e radiação que vem de estrelas
milhões de anos-luz aqui, ela precisa ser gigantesca, né? Outro exemplo. E aí vai. O Ibirê, a Elisângela está falando que ela trabalhou muito tempo na indústria têxtil, e que todos esses conceitos eles eram aplicados. Eu queria deixar para ela aqui, viu, Elisângela? Se você quiser contribuir com a gente na aula, com casos práticos que você vivenciou, vai ser muito rico, tá? Então você fica à vontade. Quando você quiser lembrar de alguma coisa que for acrescentar conhecimento, pode interagir com a gente aqui e contar um pouco da sua experiência aí. Vai ser bem legal. Maravilha. Um outro exemplo, né, Iberê, que a gente às vezes não para pensar, mas é o caso do avião, né? Quantos fenômenos, quantas grandezas diferentes o avião tem que medir, tem que controlar para que ele possa trabalhar de acordo, né? Aí a gente vê tanto a pressão do ar, quanto força, temperatura, tudo isso, né, o vento, tudo isso tem que, a velocidade do vento, tudo isso tem que estar muito bem controlado para que todos os materiais, né, todos os equipamentos, eles possam atuar em sincronia para que se atinja aí o objetivo principal, que é, com segurança, transportar, né, cargas e pessoas. Exatamente. 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 Bom, pessoal, então legal, é isso aí. Obrigado pela presença de todos, tá bom? E espero vê-los aqui na aula da próxima semana aí. Beleza? Muito obrigado aí, viu, gente? Obrigado aí, pessoal. Obrigado pela aula. Boa noite a todos aí, boa noite, professor. A aula foi muito boa, viu? Valeu, obrigado. E a participação de vocês é fundamental, gente. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Falou a todos aí. Valeu. Boa noite a todos. Obrigado, professores, pela ótima aula. Aprendi muito. Não tinha noção de quase nada e saiu de rico de conhecimento. Maravilha, Lucas. Obrigado. Tchau, tchau. Fique com Deus. Boa noite. Maravilha, então, Cleberson. Tá certo, Ibirê. Beleza? Amanhã, semana que vem a gente continua, né, então, nessa tocada aí. Não, bacana, Ibirê. A aula foi muito boa, realmente. O conteúdo é muito extenso, né? A gente não tem outro que fazer. Sim, assim. E é legal quando o pessoal participa, né? Assim que a gente pode dar uma... Né? Hoje foi bem bacana. Eles participaram bastante hoje, estão de parabéns, né? E legal aí você fazendo você puxando a turma aí. Foi legal. Foi uma baita aula hoje, viu? Parabéns.